11 de agosto de 2026, esse é meu 23º aniversário, eu acho que é assim que fala. E hoje eu quero compartilhar com vocês um vídeo um pouco diferente. Quero falar um pouco do que eu percebo sobre os aniversários, sobre o que vai acontecendo com o aniversário com o passar do tempo. Então eu vou citar 5 coisas que eu percebi nesses 23 anos. Acompanhe até o final, que pra mim a última coisa que eu vou falar nesse vídeo é a mais importante. Ponto número 1 é que você terá poucos amigos na vida. E isso a gente vai percebendo conforme passam os anos. Você vai conhecer muita gente, você vai estudar com muita gente, trabalhar com muita gente, viajar com muita gente. Mas de fato, quem vai permanecer na sua vida, quem vai ser seu amigo verdadeiro, são poucas pessoas. Eu diria que dá para contar os dedos quantos amigos reais você vai ter com o passar dos anos. Eu acho que são muito poucos mesmo, que vão estar do seu lado quando você precisar, quando você estiver passando por alguma dificuldade, quando você precisar conversar com alguém, quando você precisar de um conselho, de um amigo do lado. Acho que são muito poucos que vão estar aí realmente do seu lado. Eu acho que com seus pais, que sempre vão estar ali te amando de qualquer forma, e independente do que você é, do que você tem, do que você conquistou, eles estão desde o início contigo, e não importa o que acontecer, eles vão sempre estar, né? E amigos de verdade, eu acho que com o passar dos anos a gente vai descobrindo quem realmente vai ficar do seu lado, né? Quem realmente vai lembrar do seu aniversário sem você falar nada, quem vai topar fazer as coisas contigo, quem vai trocar ideia contigo, vai te ligar, falar, tô com saudade, vamos marcar alguma coisa. Quem vai realmente fazer esforço para estar do teu lado. Então, são poucos que vão continuar do seu lado com o passar dos anos. O segundo ponto, para mim, e que muitas pessoas esquecem, invista em experiências. Não se apegue a bens materiais, a ter um carro gigante, a ter uma casa luxuosa. Eu acho que isso não vai fazer sentido para a sua vida. Você vai estar sempre buscando luxos a mais, sempre vai estar buscando coisas materiais a mais, e essa falta nunca vai te suprir, porque sempre vai ter uma coisa nova, sempre vai ter um carro melhor, sempre vai ter uma casa melhor, e você sempre vai ficar nessa busca, nessa corrida por algo que não vai te satisfazer 100%, por algo que não vai te completar realmente. Então, para mim, o melhor investimento que a gente tem é investir em experiências, é viajar, é conhecer novos lugares, novas culturas, é se arriscar, é ir sozinho para os lugares. Se você não tem ninguém para ir junto, vai sozinho mesmo, conheça, faça amizades no local. O importante é ir e aproveitar, mesmo que sozinho, os lugares. E muitas vezes sozinho você vai conseguir aproveitar muito mais, porque você não vai ter julgamento de quem está do teu lado. Às vezes uma pessoa que está do teu lado ali não gosta de fazer determinada coisa, você gosta. Então, estando sozinho, você pode fazer, você pode decidir o que vai fazer, quando fazer. Então, muitas vezes ir sozinho é até melhor, porque você acaba aproveitando muito mais. E para mim, investir em experiências é um investimento que realmente faz muito sentido. E aqui eu não estou dizendo que você tem que gastar todo o teu dinheiro. Você tem que economizar, tem que investir o seu dinheiro para que ele se multiplique e ele trabalhe por você, que ele consiga suprir as suas necessidades, né? Mas, ao mesmo tempo, invista em experiência, não deixe de investir em experiência, principalmente se você é jovem, né? Muita gente tem aquele pensamento de, quando eu me aposentar, quando eu for velho, eu vou viajar, né? Mas, quando você for velho, você não vai ter toda essa disposição de viajar, de conhecer. Às vezes você tem uma praia que você precisa descer, subir 1000 degraus, fazer uma trilha,
E se você tem uma idade mais avançada, você não vai conseguir conhecer essa praia, né? E com uns 20 e poucos anos você consegue. Então, na minha visão, não faz sentido você ficar esperando, procrastinando e deixando para viajar quando for velho, quando tiver uma estabilidade, até porque a tua estabilidade nunca vai existir, você sempre vai estar buscando mais, buscando ter mais dinheiro. Então, para mim, investir em experiências é muito importante. O terceiro ponto, ele vem junto com o segundo, que é invista o seu dinheiro, mas agora invista ele de forma que, eu falei um pouco antes, mas invista de forma que ele se multiplique e que ele sirva a você e não você sirva o dinheiro. Nossa sociedade hoje, ela trabalha muito para servir o dinheiro. Você vive em busca do dinheiro, você vive buscando acumular mais dinheiro, mas no final esse dinheiro não vai servir para nada, né? Se você só acumula e não desfruta, esse dinheiro não serve para nada, ele só fica ali acumulando no banco, acumulando no seu investimento, né? Então, você deve investir o dinheiro para aproveitar, né? Para desfrutar dele. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou, ele desfrutou. Então, eu acho que desfrutar também faz parte do processo, né? Mas é muito importante que você invista o seu dinheiro desde cedo. Se você tem menos de 20 anos, o tempo é o fator principal para o teu dinheiro crescer exponencialmente. Então, se você começa a investir agora, lá na frente vai fazer muita diferença. Nem que seja R$100, R$200, R$500 por mês, o quanto você conseguir. Lá na frente isso vai fazer muita diferença. Então, terceiro ponto para mim que é muito importante, investe seu dinheiro. Não deixe ele parado, não fica gastando, investe ele. Investe ele e quando você tiver condições, ou mesmo quando você quiser se desafiar mais, desfrute desse dinheiro, né? Use ele para aproveitar um pouco a vida também. E aqui eu não estou dizendo para você sair em festa, bebedeira, gastar, não. Isso para mim não é aproveitar a vida. Para mim, aproveitar a vida é o que vem no ponto 2, que é conhecer lugares, culturas e ganhar experiências que vão além de uma faculdade, além de um estudo. Vão simplesmente de você desfrutar e conhecer o mundo que Deus criou pra gente. O quarto ponto, para mim, eu acho que vai ser um pouco polêmico para algumas pessoas, o que eu vou falar aqui, mas se você é bom em alguma coisa, trabalhe com isso. Não, na minha visão, a gente não deve se levar por aquela regra que todo mundo diz que você tem que seguir. Você tem que ir numa escola, daí vai para uma faculdade, daí faz uma pós, faz um doutorado, trabalha com isso a vida inteira. Para mim não é esse o sentido do trabalho. Para mim, eu acho que se você é bom em alguma coisa, você não deve desperdiçar isso. Eu vivo da música, 100% da música desde os meus 14 anos e invisto meu dinheiro, junto com o ponto 3, invisto meu dinheiro desde os 10 talvez, desde do que eu ganhava ali do meu pai e da minha mãe, eu sempre investi, sempre devolvi para eles investirem para mim, né? Então, eu tenho muito essa visão de que se você é bom em alguma coisa, trabalhe com isso, né? A visão da sociedade hoje é que música não dá dinheiro, né? Que músico não é uma profissão, que você ensinar alguém a tocar algo não é uma profissão. Mas hoje eu estou há uma semana de ir para o Cazaquistão representar o meu país numa Copa Mundial, né? Vou conhecer outras culturas, muita gente, já fui ano passado para a Bósnia, para a Itália, e tudo isso, o que abriu as portas para mim foi a música, não foi nada além da música. Se eu não fosse músico, eu não teria ido para esses lugares, eu não teria conhecido essas pessoas. Então, o quarto conselho que eu te dou, na minha visão, nesses 23 anos de experiência, se você é bom em alguma coisa, invista nisso e trabalhe nisso. Não ligue para as pessoas que falam que você precisa fazer uma faculdade específica. Faculdade não vai te garantir nada, assim como nada vai te garantir que você vá bem na vida, a não ser o teu próprio esforço, a não ser o teu próprio trabalho. Então, meu quarto conselho é esse. Se você é bom em algo, invista nisso.
você é bom em gerenciar, então invista em gerenciar algo. Se você não gosta de ficar num trabalho das 6 às 6 da tarde, então crie seu próprio trabalho, crie sua própria rotina, seu próprio horário. Então você criando o seu próprio horário, você não fica dependente de ninguém, você não fica dependente de uma lei que vai dizer quando que você deve trabalhar, quando que você não deve trabalhar. Você mesmo vai criar seu próprio destino, seu próprio horário e vai conseguir fazer a sua rotina, ter a liberdade o suficiente. Então, criando a sua própria rotina, você vai conseguindo decidir quando você vai trabalhar, por quanto tempo você vai trabalhar, onde você vai trabalhar, né? E assim você não depende de ninguém. Então, para mim, esse é o ponto fundamental. Seja bom em alguma coisa e invista nisso. Não importe com o que os outros dizem sobre faculdade, sobre o que você deve fazer. Defina você o seu próprio destino. É um papo meio de coach aqui, mas defina você o seu próprio destino. Não deixe que as outras pessoas decidam o que você vai fazer da vida, porque se você não fizer determinada coisa, você não vai ser bem sucedido. E como eu disse, o quinto ponto e o mais importante para mim é que você nunca vai estar sozinho, na verdade. Você pode até se sentir sozinho de vez em quando, você pode até, às vezes, achar que tá sozinho realmente, mas a real é que o Criador, nosso Deus, mandou o Filho dele para a Terra, para ele morrer por nós, pelos nossos pecados, para ele curar a espécie humana, para ele salvar a espécie humana. E a real é que ele fez isso por nós, ele morreu numa cruz, ele foi humilhado, ele foi crucificado, ele sofreu por nós e a real é que ele está sempre com a gente. Então, a todo momento, ele está com nós. Ele está aqui nesse momento, ele está aí nesse momento e ele sempre vai estar do teu lado, sempre vai estar nos seus melhores momentos, nos seus piores momentos. Então, você nunca vai estar sozinho realmente. Acho que Jesus sempre está contigo, Deus sempre está contigo. E esse é o mais importante. Eu acho que é a melhor companhia possível que você pode ter. E ele tá em todo lugar. Para mim, ele tá nessas árvores, nesses pássaros, nesse mundo, né? Ele tá em todo lugar e ele te espera todo esse tempo. Espera que você converse com ele, espere que você vá até uma igreja e adore o corpo dele que está lá na Eucaristia, que você vá visitar ele, né, no Santo Sacrário, né? Ele está todo dia lá, onde tem aquela luzinha vermelha, na capela da sua igreja, ele sempre está lá, te esperando e independente do que aconteça, ele sempre vai estar do teu lado. Então, para mim, esse é o ponto mais importante. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, deixe seu curtir aqui embaixo. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, mostre para o YouTube que mais gente deve ver isso. Compartilhe também com quem você acha que deve ouvir isso nesse dia. E muito obrigado por ficar até o final e até o próximo vídeo.